Muito bem, graças a Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Jonas Sérvio começa mais uma edição do programa Viva em Cristo. Nessa hora eu quero te cumprimentar com a paz do Senhor. Lembrando que daqui a pouquinho o Pastor Jonas vai trazer uma ministração da palavra do Senhor, uma palavra que possa vir ao encontro das nossas vidas, que possa realmente testificar daquilo que Deus é e daquilo que Deus quer para as nossas vidas, ok? Também quero te agradecer pela sua audiência, meu muito obrigado. Pastor Jonas te agradece pela sua audiência, ligado aí no canal 14, na Nova TV. O meu muito obrigado, que o Senhor esteja te abençoando, esteja guardando a tua casa, a tua vida, a tua família, os teus negócios, a tua saúde, as tuas emoções, que estejam firmes na presença do Senhor. Amém? Deixa eu te fazer um convite a estar conosco ali na Igreja Viva em Cristo, em uma de nossas reuniões. O nosso culto semanal agora é quinta-feira da Vitória, não mais às sextas-feiras, mas na quinta-feira nós mudamos a data durante a semana. Então, o nosso culto do dia da semana, na quinta-feira, às 19h30, é a quinta-feira da Vitória. O Senhor tem abençoado vidas, o Senhor tem curado, o Senhor tem libertado, o Senhor tem, sobretudo, salvado através da ministração, da exposição da sua palavra e a obra interna que o Espírito Santo do Senhor faz na vida de todos aqueles que creem. Então, quinta-feira é a quinta-feira da Vitória, você é meu convidado, você é minha convidada, às 19h30. E aos domingos, a mesma coisa, às 19h15, o pastor Jonas Sérvio começa ali uma reunião de louvor, de adoração, de busca ao Espírito Santo do Senhor e a exposição da poderosa Palavra de Deus. Nós precisamos ter sede, no bom sentido da palavra, e fome da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, conforme diz o salmista, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É a palavra do Senhor que nos dá direção, que nos orienta na nossa caminhada, na nossa trajetória. O Espírito Santo de Deus, ele vai fazendo a obra interna, nos aperfeiçoando até o grande dia, até nos encontrarmos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quinta-feira, às 19h30, é a quinta-feira da Vitória. Domingo, às 19h15, 15 minutinhos mais cedo, louvor, adoração, palavra do Senhor e busca ao Espírito Santo de Deus. Aonde fica, pastor Jonas Sérvio? Rua Carlos Alberto Braune, número 29, centro da cidade, final da Rua Monte Líbano, começando a subir para o bairro das Brownes, você localiza a Igreja Viva em Cristo. Se você é meu convidado, você é minha convidada. A Igreja Viva em Cristo, ela não caiu de paraquedas. Nós já temos ali 14 anos naquele mesmo endereço. 14 anos que essa obra foi fundada. A Igreja Viva em Cristo, Projeto Florescer, tem 14 anos de fundação, ok? Não apareceu ontem, hoje, não. Já se vão aí 14 anos que nós estamos ali ininterruptamente fazendo a obra do Senhor, pregando a sua palavra, orando pelos necessitados, buscando a presença do Senhor, buscando a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Você é meu convidado, você é minha convidada. E para o pastor Jonas, conforme sempre diz aqui, não esquecer, você que está fora, você que está afastado do caminho do Senhor, você que está afastada, volte. Volte, eu sempre falo isso, volte. Dá tempo. O Senhor deseja terminar tudo aquilo que Ele começou na tua vida. E não depende de Deus, depende de você. Depende de você. Depende de você voltar. Deus está do mesmo jeito, Ele é Deus. Nós é que precisamos dEle.
Ele continua sendo Deus de eternidade, eternidade. A palavra dele diz isso. Mas eu preciso de Deus, você precisa de Deus. Então você que está afastado, volte. Não fique fora. Volte para a comunhão do corpo. Volte. Volte novamente a pregar a palavra do Senhor. Volte a louvar o Senhor. Volte a tocar o instrumento conforme você fazia. Você é músico. Era músico na obra do Senhor. E é músico até hoje. Mas não é mais na obra do Senhor. Volte. Volte a tocar o seu instrumento. Seja uma bênção nas mãos do Senhor. Deixe o Senhor te usar. Seja um canal de bênção. Seja um canal de bênção de Deus para outras vidas. Amém? Ah, pastor, mas aconteceu muita coisa. Acontece muita coisa comigo também. Se eu for parar por causa das coisas que acontecem comigo, eu paro agora. Nem termino essa programação. Eu peço para o Patrick, ali, o nosso operador da técnica, parar o programa e paro. Mas eu não posso parar por causa de coisas que acontecem na minha vida, por causa de pessoas que lançam uma palavra que talvez não é aquilo que eu queria ouvir. Paciência, isso vai sempre acontecer. Por causa de frustração, por causa de A, B ou C, eu paro agora também junto com você, a gente vai ficar parado juntos. Mas não é o que Deus quer. Não é o que a palavra nos aponta. Não é aquele que retrocede, a minha alma não tem prazer nele. A Bíblia diz isso lá em Hebreus, então nós não vamos retroceder, vamos continuar mesmo com as dificuldades, mesmo com as lutas. Caminhemos rumo à carreira que nos está proposta, ao prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Amém? Guarda essa palavra, não fica de fora não. Pensa nisso, pede direção de Deus, volte. O Senhor quer terminar tudo aquilo que Ele começou na tua vida. Amém? E vamos ler a palavra do Senhor. Eu separei aqui um texto hoje, bem conhecido, mas eu creio que é de bênção para as nossas vidas. Está aqui no Salmo de número 113. Diz assim, o versículo 5 em diante, diz assim, no Salmo de número 113. Quem é como o Senhor nosso Deus que habita nas alturas? Que do pó, que se curva, melhor dizendo, que se curva para ver o que está nos céus e na terra. Que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Né? Quem é semelhante? Né? Quem é como o Senhor? Quem? O salmista pergunta. Quem é como o nosso Deus? Que está nas alturas, ou seja, que está sobre tudo e sobre todos. Gostem as pessoas ou não. Queiram as pessoas ou não. Mas a palavra do Senhor nos mostra que Deus está nas alturas, que Ele está sobre tudo e sobre todos. Um dia, todos nós estaremos diante do Senhor, todos, sem exceção. Então, o salmista diz, quem é como Ele, que sonda todas as coisas, que enxerga todas as coisas. A Bíblia diz que Deus conhece a intenção do coração, que faz a estéril habitar em família, ou seja, o Deus que provoca resultado, que provoca milagre, que faz com que aquilo que não é, seja. Parece contraditório, mas Deus é assim. Lá em Romanos capítulo 4, o apóstolo Paulo diz que Deus ele chama as coisas que não existem como se já existissem, porque Ele é Deus, Ele pode, não é? Quem é como o nosso Deus que faz a estéril da luz, ou seja, né, faz a estéril habitar em família, ou seja, Ele faz algo que não é acontecer.
Isso na minha vida, quanto na sua vida, quanto na vida de todos aqueles que buscarem a sua presença. Todos aqueles que enxergarem, não é? No sentido figurado, falando que enxergarem a graça salvadora de Deus através da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós percebemos que a graça de Deus, ela veio através de Cristo e entregamos a nossa vida para Ele, a obra de Deus ela começa a acontecer na nossa vida. E nós experimentamos uma caminhada de bênção na presença do Senhor, nós experimentamos uma caminhada de resultados, tanto espiritual, quanto emocional, quanto físico, quanto das coisas materiais, porque Deus ele faz a obra completa. Em alguns aspectos demora um pouco, Deus trata uma área, Deus dali a pouco trata outra, e parece que Deus está demorando, mas não é, Deus não está demorando, Deus tem a hora certa de agir, Deus nunca demora, Ele sempre age na hora certa. Nós é que somos precipitados, né, na nossa correria, nós achamos que Deus às vezes Ele age conforme nós agimos, mas nós precisamos entender que a palavra de Deus diz que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos e 1000 anos como se fosse um dia, ou seja, o tempo para Deus ele não faz a mínima, não há a menor diferença, melhor dizendo. Tempo para Deus não está preso a espaço e a tempo conforme nós estamos. O tempo, o espaço para Deus não significa absolutamente nada. Deus ele habita de eternidade a eternidade. Nós não temos como entender a complexidade exata do tamanho, da grandiosidade, não é? do superlativo, por assim dizer, de glória, de majestade, de poder, de tamanho, de infinitude, que é o nosso Deus. E um Deus tão grande, tão maravilhoso, tão excelso, tão augusto, Ele se importa comigo e com você. Ele ouve a nossa oração, Ele inclina, né, os ouvidos para ouvir o clamor do aflito. Né, nós lemos aqui, ó, que é, né, semelhante ao nosso Deus, ó, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. Pastor Jonas, eu sou pequeno demais. Deus, Ele tem poder de te tirar de toda e qualquer situação. A minha necessidade é muito grande. Deus te ergue. Deus me ergue. Eu também tenho necessidades. O pastor Jonas também tem necessidades. Mas eu conto, e creio que você também conta, com a mão de Deus para nos livrar, com o poder de Deus sobre as nossas vidas, com a provisão de Deus sobre cada um de nós. Todos nós temos necessidades, todo ser humano, ele tem necessidade, todos, indistintamente. Todos. O pobre, o milionário, todos. O bilionário, o classe média, todos. Se ele não precisa de dinheiro, ele precisa de outra coisa. Se ele não precisa de outra coisa, ele precisa de dinheiro. Todos nós temos uma necessidade. Paz, tem gente que só quer paz, não consegue. Não falta dinheiro, não falta nada, mas não tem paz. Não falta outras coisas, mas precisa da saúde. A sua saúde está indo embora. E ele está se agarrando aos últimos fios de vida que ele tem.
Se ele pudesse pagar, não seria problema. Mas o que ele tem, às vezes, não consegue comprar o que ele precisa. Então, todo ser humano tem uma necessidade. Mas o interessante é que essas nossas necessidades, elas não são necessidades para Deus, elas são só para mim e para você. Ele tem condição, né, de agir de uma forma sobre a nossa vida, a fim de passar todas essas coisas e nos colocar numa nova perspectiva, numa nova trajetória, para o nome dele ser exaltado e glorificado através das nossas vidas. Nosso Deus, ele age dessa forma. O nosso Deus, ele tem condição de agir dessa maneira. Creia no Senhor. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas eu te aconselho a buscar o Senhor. Ok? Ah, pastor Jonas, mas eu já fiz tanta coisa. Às vezes nós já fizemos tanta coisa, mas não fizemos a coisa certa, que é buscar a Deus da maneira certa, através da sua palavra, através daquilo que a palavra dele nos aponta, através de Cristo. Não é? O caminho que nos leva a Deus é o Senhor Jesus. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus falou isso no Evangelho de João. Então, às vezes nós fazemos tantas coisas, mas não fazemos da maneira certa. Tentando acertar, nós erramos. Tentando fazer a coisa certa, nós acabamos por fazer de maneira errada. E não vemos resultado nisso. Mas quando nós entendemos que o jeito, a maneira, o modo de entrarmos na presença de Deus, nós começamos a perceber que Deus ele está conosco, Ele não nos abandona, Ele é aquele que tem condição de mudar a nossa trajetória, que tem condição de penetrar aonde homem nenhum consegue, ciência nenhuma consegue, com todo respeito, porque tem coisa que está no espiritual, não está no emocional e nem no físico. Então, aquilo que está no espiritual, só algo espiritual para trazer a direção. Só Deus. Está me entendendo? Ok? Então, busca o Senhor. Ele levanta do pó o necessitado. E do monturo, não é isso? Está aqui. Que do pó levanta o pequeno, melhor dizendo, e do monturo ergue o necessitado. Levanta do pó o pequeno e do monturo ergue o necessitado. Ergue, por que ergue? Porque está numa situação de prostração, caído, talvez você esteja caído, caída. Busca o Senhor, deixa Ele te abençoar, deixa Ele ministrar na tua vida, deixa Ele tratar teu coração, deixa Ele perdoar os teus pecados, assim como perdoou os meus. Experimenta o perdão de Deus na tua vida. Talvez nem você mesmo se perdoa por alguma coisa, mas o Senhor, Ele te perdoa. E o perdão de Deus, Ele é para sempre, Ele lança fora. Experimente o perdão de Deus, a graça de Deus na tua vida. Experimenta a ministração do Senhor, a bondade de Deus. Tantas pessoas têm experimentado isso. Tantas pessoas têm feito com que seu coração agora se torne também morada do Espírito do Senhor, morada da bênção de Deus. Então, levanta a tua cabeça, erga-se nesse momento que você está enfrentando de luta, de decepção, de lágrimas, de frustração na tua vida. Deus é contigo. Nós lemos aqui
Ele faz a estéril habitar em família. Faz ela gerar. Ou seja, Deus ele consegue através da tua vida gerar algo tremendo. Deus é o gerador da vida. É o gerador da bênção nas nossas vidas, é o gerador das coisas boas. Permita que o Senhor ele venha sobre você com a sua mão abençoadora, com o seu braço de graça, de misericórdia. Permita que Ele enxugue as suas lágrimas, que Ele te acalente, não é assim? Que Ele ministre sobre a tua vida algo da parte dEle, que venha a te tirar dessa situação, que venha a te colocar de pé, que venha a fazer com que você trilhe novamente ou comece a trilhar um caminho de bênção de Deus na tua vida, um caminho que Deus está preparando, traçando para você, porque o caminho de Deus ele é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Às vezes nós trilhamos, não é, na nossa inocência humana, nós trilhamos por tantos caminhos que, não é? A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece perfeito, mas no seu final é caminho de morte. Então nem todo caminho que a gente experimenta vai resultar em bênção nas nossas vidas. Tem caminho que é caminho de desgraça. Me desculpe essa palavra forte, mas é isso mesmo. Tem caminho que é caminho de tristeza, de mais provação ainda, de dificuldade, de derrota. Tem caminho que é assim. Agora, o caminho de Deus ele é perfeito, porque é de Deus, e Deus não tem nada errado, Deus é a perfeição, Deus é luz. A Bíblia diz que Ele é o Pai das luzes, não tem sombra de variação, Deus não muda, Ele é imutável, é um dos atributos incomunicáveis de Deus, é a sua imutabilidade. Deus não muda, Deus é o mesmo. A carta aos Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, Ele é exatamente a mesma coisa, tanto para a minha vida, quanto para a sua vida. Então é preciso que eu, que você, venhamos a entender, tá, né? Nós não vamos entender isso nunca, porque Deus é infinito, mas perceber na nossa caminhada o tamanho desse Deus que pode e quer fazer algo para mim e para você. Entender o quanto o Senhor nos ama, entender o quanto Deus ele deseja que nós venhamos a conhecê-lo a cada dia melhor, nós venhamos a cada dia a ter de Deus na nossa vida um tempo diferente do tempo que nós talvez estejamos vivendo hoje, um tempo de dificuldade, de choro, das coisas não darem certo de jeito nenhum. Não é verdade? Às vezes parece que nada dá certo. Nada. Está na hora de buscar a Deus, as coisas precisam ter um rumo. As coisas precisam se direcionar. E o que está faltando às vezes é deixar Deus agir. Não é isso? Precisa deixar Deus agir. Deixar Deus fazer a parte dele. Permitir com que Deus venha a manifestar a sua graça, o seu amor nas nossas vidas. E Ele faz, Ele tem como. O pastor Jonas é um simples servo de Deus, mas Ele é o Todo-Poderoso. Sou apenas um simples servo, cheio de dificuldades, mas o nosso Deus é grande. Ele é poderoso. E se Ele me usar para ser bênção na tua vida, você vai experimentar a bênção de Deus na tua vida.
mas é Ele que faz. Ok? A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor. Então, guarda essa palavra no teu coração. É Ele que levanta, é Ele que põe de pé, Ele que faz a estéreo dar a luz. Quem sabe Deus não está me usando aqui para falar com alguém. E assim que você recebeu uma oração, Deus vai ministrar nessa situação na tua vida e vai trazer um tempo diferente para você. Você vai voltar a sorrir. Quem sabe você quer ser mãe e não consegue. Precisa de... Deixa Deus entrar nessa situação. Vamos estar orando. Que Deus vai mover. É Ele que faz a estéreo habitar em família. Ele que está dizendo, não sou eu, é a palavra dele. E Deus não vai contra a palavra dele. Ok? Então, alegra o teu coração, tenha fé, busca o Senhor. Ele pode. Ele pode. Amém? Guarda essa palavra no teu coração. Tem jeito. Com Deus sempre tem um jeito. Ok? Eu vou daqui a pouco estar orando, agradecendo a Deus, pedindo para Ele estar nos abençoando. Mas antes eu quero mais uma vez te agradecer pela tua audiência. Meu muito obrigado por você ter acompanhado aí essa palavra que eu creio que é de Deus para as nossas vidas, né? O instrumento ele é humano, mas a palavra é de Deus, ok? E faça-nos uma visita, está orando, Deus vai estar te abençoando. Ele tem o jeito dele, eu não tenho, mas ele tem. E o jeito dele sempre é o melhor para mim e para você, ok? Mas creia que ele pode, tá? Rua Carlos Alberto Braulio, número 29. É o endereço da Igreja Viva em Cristo, subida das Brownies, terminando a Rua Monte Líbano, tá? Quinta-feira da Vitória, é bênção de Deus para as nossas vidas. Às 19h30, domingo às 19h15, louvor, adoração, busca ao Espírito Santo de Deus, tá? Que o Senhor te abençoe, te guarde poderosamente. Oremos. Pai, muito obrigado por mais essa edição do programa Viva em Cristo. Eu coloco cada telespectador que crê nessa hora que o Senhor é o que levanta, que põe de pé, que dá a vitória, que abençoa, que salva e que faz a tua obra acontecer. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha abençoá-los, curar o enfermo, tratar, meu Senhor, essa vida, fazer com que essa empresa seja abençoada, para o teu nome ser glorificado, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço pelo Brasil, o Senhor venha guardar esta nação, de norte a sul, de leste a oeste, o Senhor venha abençoar o teu povo, a tua igreja, Pai, as autoridades constituídas, e que cada um esteja debaixo das tuas fortes e maravilhosas mãos. É assim que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. O pastor Jonas Serve te agradece mais uma vez pela tua audiência. Vai ficando por aqui até uma outra oportunidade, se o Senhor assim permitir. Fique na paz e que Deus te abençoe.